Olá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre política no Brasil do século XXI, tá? Então, vamos pensar aí a partir dos anos 2000, alguns problemas, algumas questões que a gente pode pensar para o nosso Brasil aí dos últimos anos. Então, o que a gente viu até aqui na disciplina, né? A gente viu a raiz do Brasil, a gente pensou sobre questões antropológicas, questões de cultura, né? A visão, a cosmovisão do brasileiro. A gente pensou questões culturais, né, miscigenação, identidade cultural, esses elementos. Depois a gente teve uma aula onde a gente falou sobre você sabe com quem você está falando, né, as questões de relação entre Estado e sociedade civil, relações pautadas no Estado patrimonialista, clientelista, relações entre público e privado e questões de autoritarismo. Né? Depois a gente viu também sobre a globalização, né, quando a gente falou sobre gigantes pela própria natureza, onde a gente viu as formas de poder global, seus impactos no Brasil, né, questões de uberização da vida, as transformações do trabalho, né, como eles estão nesse século, nos últimos anos, né, no século final do século XX, aí começo do século XXI, e depois a gente viu essa aula sobre o projeto de ciência. Será que existe um projeto de ciência e tecnologia no Brasil? Né? E a gente teve também esse texto, prelúdio que a gente leu, o Prelúdio Republicano, onde a gente viu a virada do século XIX para o século XX e os papéis de modernização, de industrialização, de choque cultural, né, onde as pessoas não estavam muito preparadas para a modernização. Então, essa série de elementos que a gente viu, todos esses pontos aqui que a gente vai então pensar, né, para pensar onde nós chegamos, onde nós estamos. Né? Tudo isso são pontos importantes, que muitos outros podiam ser destacados, mas esses aqui eu acho que são importantes para a gente entender a nossa sociedade. E aí, ah, quais são os principais acontecimentos no mundo, né, nas duas primeiras décadas do século XXI, e mais focado primeiramente aqui na primeira década, né, até 2010, que são esses fatos aí mundiais que, claro, com certeza impactam o Brasil também. Então a gente tem ali é, a queda das Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos, né, 11 de setembro, é, de 2001, né? E depois o euro se torna moeda europeia em 2002. Né? Aí você tem uma estátua do Saddam Hussein, né, sendo derrubada durante a guerra do Iraque. As tropas norte-americanas se dirigindo, né, em direção a um helicóptero ali, né, que a gente tem durante a guerra ao terror, né, exatamente em função das Torres Gêmeas, né, do ataque às Torres Gêmeas. A gente tem o desenvolvimento depois das mídias sociais, né, começa a se multiplicar aí nessa década, só para lembrar, né, que, por exemplo, o primeiro smartphone, que é considerado o primeiro smartphone, o iPhone, foi de 2005, se não me engano, né, e aí o Facebook é um pouco anterior, mas aí começa a fazer mais sucesso, a impactar mais, a partir aí dos anos 2000 mesmo, né, que tem a proliferação de várias redes sociais. Isso influencia a política, né, propaganda, marketing, a gente vai falar sobre isso um pouco mais. Tem os Jogos Olímpicos 2008 e uma das marcas, né, a grande crise econômica, inclusive a maior desde a Grande Depressão lá, né, em 1919, com a quebra da Bolsa de Valores. Agora a gente tem essa depressão em 2008, né, um grande impacto, principalmente nos Estados Unidos, né, a bolha imobiliária, mas que afetou aí o mundo inteiro, né, com certeza. E alguns países acharam que tinham saído incólumes, como o Brasil mesmo, né, achou que tinha passado ileso aí desse problema. Isso foi um efeito até retardatário, sim, né, no Brasil, um efeito que se deslocou para depois, outros anos, e se imaginou que a gente não ia ser afetado e a gente sofreu depois. O Brasil estava num período muito bom economicamente, né, nesse período até aí, né, por volta de 2008. Ali tem o tsunami no Oceano Índico, né, depois de um terremoto, né, que matou 250 mil pessoas. Uh, e aí, o que tem no Brasil nessa primeira década do século XXI?
né? Primeiro, o grande fato ali, né, são as eleições de 2002, né? O Lula é eleito, né? Ele virou paz e amor, né? Lulinha paz e amor, guardou um pouquinho daquele discurso bem radical que ele tinha nas outras eleições anteriores, né? E aí agora ele fez com grande campanha de marketing, inclusive, né? Conseguiu virar e até vir como um sinal de esperança, né, para muitos problemas econômicos que a gente estava tendo, né, nos anos anteriores, né, mesmo que com o real, né, tendo ali feito um grande impacto econômico positivo no Brasil, né, ainda tinha muitas insatisfações, né, principalmente da classe trabalhadora, né, que votou em peso aí no, claro que não só, né, mas votou em peso aí no Lula. E aí, logo no início do governo já tem uma explosão de um escândalo, né, que foi o Mensalão, que explodiu em 2005, que até ameaçou derrubar, né, o governo do Lula, mas conseguiram aí então, apesar da ressonância, né, lá com o deputado federal Roberto Jefferson, né, então toda uma, uma, uma ressonância bem grande, né, como um dos grandes casos de corrupção até então, né, mesmo assim conseguiu se desvencilhar, né, e continuou, não afetou muito, não afetou tanto assim o desempenho ou a visão, né, do governo perante a maioria das pessoas, né, continua ainda apoiando, claro que como a dissensão sempre teve, né, sempre teve visões aí contrárias, mas não ficou tão forte, não foi tão destruída a imagem, né, do governo do PT. Né, o mensalão era, né, para quem não lembra, foi era uma mesada que os deputados recebiam para votar em projetos de interesse do governo, né? Então foi essa base que até depois essa prática nunca deixou de ser feita, né? A gente tem vários nomes novos para isso, né? Hoje, né? Verbas, é, enfim, verbas parlamentares e tal, né? E outra descoberta importante, até impacto econômico bem grande, foi a descoberta do petróleo na camada de pré-sal, né? E aí o Brasil se torna autossuficiente em petróleo, né? E a produção de biocombustíveis torna a economia do Brasil bastante estável, né, nesse período. Né, o que acontece no mundo aí na próxima década, 2010, né, você tem ali a primavera, chamada Primavera Árabe, em 2011, né, já no primeiro quadro ali, a primeira imagem. Depois você tem a eleição do Barack Obama, né, Barack Obama ah, é, ali está supervisionando uma operação, né, que foi a operação que caçou e acabou matando o Osama Bin Laden. Né? Então tem também uma questão, as questões LGBT entram nas pautas bem fortes, né, começam a se acentuar ainda mais a partir aí dessa década, né, e começa a ter um maior debate em torno disso. Depois a gente tem ali uma imagem, né, indo no sentido horário, militantes do Estado Islâmico. Depois o bóson de Higgs é detectado, né, na parte científica aí, é detectado pelo colisor de hadrons, né, e depois foi confirmado em 2013, né, e depois a gente tem o movimento pró-Europa, né, que estava protestando contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois a gente tem também no final, mais para o final dessa década, mais para meados dessa década, né, a posse do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, 2017, né, e as tecnologias aí de smartphone se tornam mais populares nessa década, né? Então, inclusive para questões, impactos políticos também, né? Que é o tema hoje da nossa aula. Tem muitos livros falando sobre isso, o impacto dessa maior acessibilidade, né, às redes sociais, como isso afetou bastante, né, o desenvolvimento político até. E no Brasil? A gente tem a eleição da Dilma,
em 2011. Então o PT, mesmo depois, né, de o Lula ter sido reeleito, né, aí ainda ele consegue fazer sua sucessora. Aí então a Dilma entra em 2011, né, e 2013 tem uma acelerada economicamente. Em 2013 tem uma aceleração bem grande da inflação, aumento da tarifa dos transportes e principalmente em São Paulo, né, que serviu para um estopim da insatisfação que estava nas pessoas e teve explodiu, começou em São Paulo, mas teve uma série de protestos em grandes cidades, né, alguns até bastante violentos, né, chegaram mesmo a incendiar uma parte ali no Palácio de Itamaraty, lá em Brasília, e eles tinham várias demandas sociais, né, e principalmente críticas a toda a classe política brasileira, né, foi chamado isso de as Jornadas de Junho, né, de 2013. E é, a, a Dilma, né, ela respondeu tudo isso com uma proposta de um plebiscito, né, para uma reforma política, né, mas ficou só nas promessas, não ocorreu. E apesar de essa popularidade em baixa, né, ela conseguiu ser reeleita. Foi uma eleição bastante acirrada em 2014, né, e aí ela começou um período de bastante recessão. Inclusive foi a pior recessão até então, né? Hoje a gente tem uma talvez que é pior, né? Mas estamos vivendo uma pior, mas a gente vivenciou aí a partir de 2014 uma das piores recessões desde o início do Plano Real, né? Então 2014 foi bastante problemático nesse sentido economicamente, e a Dilma sofreu acusações de crimes de responsabilidade por meio de pedaladas fiscais, né, que ela cometeu, inclusive maquiou os dados, né, e isso fez com que alguns consideram, né, que foi isso que fez com que ela fosse reeleita. Se esses dados tivessem vindo à luz, provavelmente a insatisfação seria maior, ela não teria sido reeleita, né, e aí ela sofreu impeachment e assumiu o Michel Temer, que era o seu vice, né, em 2016. Né? E um período um pouco antes, né, foi deflagrada a Operação Lava Jato, né, em março de 2014, já, né, então foi um conjunto de investigações, né, algumas até consideradas controversas, que foi realizado pela Polícia Federal do Brasil, né, que cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, né, e queriam apurar um esquema, né, de lavagem de dinheiro. Então, eles apuraram esquemas que movimentou bilhões de reais em propina. Né? E aí, depois de 2 décadas, né, de governo, de considerados governos de esquerda, né, quase quer dizer, 1 década e meia, né, em 2018, então, teve uma mudança política, né, quando então Jair Bolsonaro foi eleito, então deputado, né, antes deputado, foi eleito como presidente. Então, em parte por insatisfações, né, é, com relação às questões econômicas, aos governos de esquerda, né, com uma pauta aí de cunho, pelo menos na fala, né, de cunho conservador, conseguiu alterar o pêndulo, né, que estava para a esquerda, alterou o pêndulo para a direita, né, e principalmente com com contínuos, né, questionamentos sobre corrupção e tal, né, e isso fez com que Bolsonaro se elegesse, né, e então depois, né, durante já o governo aí, já em 2019, né, aí o Lula foi condenado pela prisão, pelo o que foi mostrado pela Operação Lava Jato, né, ele foi é, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Né? Depois foi aí liberto, né, por causa das... Aí é um território bastante complexo, né, de se analisar. Tem muitos textos, mas a gente está muito perto, então historicamente é complicado da gente entrar ali, né, e entender, né, os meandros aí das polêmicas, mas
foi demonstrado, né, que ele tinha culpa, né, nesses pontos, mas alguns vão falar que a forma como foi utilizada as provas como foi mostrado as provas, e algumas provas foram produzidas, foi de maneira errada, equivocada, e isso afetou todo o sistema, né, toda a composição, né, das provas. Então ele acabou sendo um processo anulado, né. Nessa breve início aí da segunda década, né, 2020 em diante, terceira década, né, já do século 21, a gente tem essas questões, né, poucos anos, né, aí, e a gente tem bastante complicações, né, a nível global, que afetou enormemente a economia, no caso, a pandemia de Covid, né? Então tem ali imagens do hospital em Teherã, depois tem o governo italiano, né, ali mostrando prateleiras vazias de um supermercado que é australiano, corridas às compras e tal, bastante problemas que a gente tá ainda vivendo, né? Então, economicamente, no Brasil, né, a gente teve é, uma década assim bastante problemática, né, até é considerado como a década perdida, né, da mesma forma como os anos 1980 foram considerados uma década perdida por causa da inflação. Agora a nossa década aqui, que estamos aqui só com 4 anos, né, só poucos anos, dois anos, né, eu estou me adiantando no futuro já. 2 anos já é considerado já essa década uma década perdida, né? Que vai ter poucos investimentos, vão ter muitos problemas econômicos ainda que vão repercutir durante muitos anos, né? Então estamos vivendo bastante problemas, né? Então vamos ter mais provavelmente erupções sociais, né? As eleições vão ser bem complicadas por todos esses problemas econômicos, né? Que afetou o mundo inteiro, mas também o Brasil, e alguns vão falar que a administração do Brasil não foi à altura, né? Se demorou para, por exemplo, a questão das vacinas, fez algumas políticas complicadas, né? E aí a gente está sofrendo talvez até mais do que a gente poderia estar sofrendo, né? Com certeza teria impacto de qualquer forma, né? Econômico, mas talvez a administração não foi tão eficiente, né, nesse sentido. E a gente ainda teve, né, ali como mostra a imagem, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que também afeta, porque nós precisamos de muitos produtos e insumos russos, então isso também afetou, né, a economia brasileira. E ali a imagem também de questões sobre é, questões ambientais, né, discussão a nível ambiental. No caso ali, essa imagem de uma reunião, né, que se fez para se discutir, né, o COP, se não me engano, onde se discutiu as formas, né, de atenuar ou diminuir bastante, né, as questões de problemas de aquecimento global, né, e crise ecológica, né, que também está relacionado, né, com vários problemas que a gente vê no nosso cotidiano e também, com certeza, afeta o Brasil. Bom, a gente precisa pensar assim, né, sobre, para além desses estereótipos de direita e esquerda que a gente tem, né, direita coxinha, esquerda o pão com mortadela, né, as mortadelas e tal, e essa discussão que às vezes a gente vê nas redes sociais que são bastante assim, fracas, né, do ponto de vista mais assim profundo para a gente discutir, né? A gente fica nessas disputas e os próprios políticos usam isso, né, para jogar uns contra os outros, né? Fica aquela coisa, né? Eles, né? Os outros, né? Ah, você concorda com aquela visão? Né, como se tivesse, às vezes, a gente tivesse que pensar preto no branco, né? Então, você pensa assim, tem as caixinhas da forma que você tem que pensar. Se você pensa um pouco diferente, você é esquerdista. Ou, né, de direita, direitista, né, bolsonarista. Você tem algumas caixas que são formadas e se você pensa um pouquinho diferente, você é acusado, né? E a gente sabe que, na realidade, as coisas são mais complexas do que simplesmente comprar caixas. A gente não deve comprar caixinhas. A gente não deve chegar lá e falar e aceitar toda
né, aquilo que é falado. Porque se você vê, por um lado, né, que é falado por um lado, porque se você vê mesmo os políticos, eles não seguem essas cartilhas, né, você vê, às vezes tem governo lá que é de esquerda, você vê fazendo ações de direita, né, ações que são liberais, né, ou mesmo de direita fazendo ações que você vê assim, não, isso aqui não é da direita, né. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre esses elementos, claro que existe, você acaba se identificando mais, né, com um lado ou outro. Então assim, tem um diagrama famoso, que é o diagrama de Nolan, ou o gráfico de Nolan, que é um diagrama político criado por um psicólogo, é, onde, inicialmente criado por um psicólogo, depois modificado pelo David Nolan, em 69, né? Então, claro que as ideias vão se modificando, mas é interessante a gente ter, dá para fazer esses testes, a gente acha na internet, né? Quero ver aonde que eu estou nesse gráfico, né, e tal. Sou mais de esquerda, sou mais libertário, mais de direita, né, e tal. Você vê que alguns lados tendem a, não necessariamente só isso, né, mas tendem a pensar, por exemplo, focar mais na liberdade econômica e outro mais na liberdade individual, né? Então, a gente vê que isso às vezes se misturam, né? Mas é interessante de se pensar assim em grandes esquemas. A gente acaba se identificando com um lado mais do que o outro. Então você vai lá fazer o teste, né? E você vê, não sou extremo, né? Às vezes as pessoas falam, extrema direita, extrema esquerda. É muito raro existirem pessoas assim, né? Claro que existem, né? Mas é muito raro, né? O normal é você se encontrar ali no meio termo, tá? Então assim, essa ideia, né, de esquerda e direita, né, ela se origina na Revolução Francesa, né, primeiramente, mas também tem isso você vê também na divisão parlamentar na Inglaterra, né, que as pessoas se sentam de um lado ou de outro inicialmente, né, e tinham algumas pautas é, principais. No caso da Revolução Francesa, né, os jacobinos eles sentavam no lado esquerdo, representavam os interesses dos trabalhadores burgueses. Já os gerondinos sentavam no lado direito e representavam os interesses dos aristocratas, da nobreza, né? Isso inicialmente, né? E, então, claro que isso se modificou ao longo do tempo, né? Nada é estático no campo das ideias. Então, isso foi se modificando, né? Então, você vê que a esquerda, né, tá às vezes mais com algumas ideias mais coletivistas, de ideias de igualdade, maior intervenção do Estado, enquanto de direita pensa em aspectos mais individualistas, em questões de critérios de liberdade, né, em oposição à igualdade, né, cada um tem sua liberdade para, né, a ser o que quiser, assim, né, tem escolher seus caminhos, e menor intervenção do Estado, né, cada vez menos o Estado mínimo, tá? Então, claro que tem algumas mesmas filosofias políticas acabam aparecendo nos mesmos lados, né? Então você tem posições aí que aparecem. Então, não, como eu disse, nunca é estático e é difícil generalizar essas ideias, né? Então a gente precisa até cuidar com essas generalizações que a gente tem, né? Então, é, por exemplo, né, as posições políticas individuais e coletivas são complexas e variam, né, do ponto de vista econômico, social, até mesmo de país para país, né? Se você olhar esquerda e direita nos Estados Unidos, esquerda e direita na Inglaterra, esquerda e direita no Brasil, você vê que são diferentes. Às vezes as pessoas se identificam, né? Mas são bem diferentes, né? A direita no Brasil e a direita na Inglaterra e nos Estados Unidos é muito diferente. Às vezes a gente emprestou, lê alguns textos, e eu acho que a direita no Brasil, inclusive, leu mal os textos ou escolhe não ler os textos, né, da direita, porque tem muitos textos interessantes, depois eu vou mencionar alguns aqui, né, que se você falar os conservadores brasileiros, se você olhar para um conservador clássico inglês ou clássico americano, você não reconhece, é muito diferente, né? Talvez eles não conseguiriam nem conversar porque pensam de maneiras muito diferentes. Então é mais correto reconhecer a existência de várias esquerdas, várias direitas, dentro de cada contexto, né? Então a gente precisa ver, a gente não pode jogar lá, bolsonaristas pensam assim, todo mundo da direita pensa
da forma como os bolsonaristas pensam, ou de esquerda todo mundo pensa, né, como o lulismo, como o petismo, né? Não, você vê que tem várias esquerdas e algumas pessoas não, né, não concordam, da direita não concorda com o Bolsonaro, né, da esquerda não concorda com o Lula, né, enfim. Então é muito, muito amplo, né? Ali tem esses 7 grupos, né? Assim que vão da extrema, né? Como eu disse, né? Extrema direita, extrema esquerda, você tem direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita e centro, né? Às vezes a gente fala assim, né? No Brasil ao centrão, né? Mas mesmo assim você vai ver o que é realmente e não é bem centro, né? Mesmo. Então é complicado, né? Se você, às vezes você compra essas ideias, né, que sou de direita, sou de esquerda, mas você vai ver, não são realmente. Tem esse grande gráfico que é em inglês, então claro que é pro contexto estadunidense, mas tem alguns elementos que a gente pode ver que são recorrentes, que são parecidos também, né, entre direita e esquerda, inclusive no Brasil. Claro que varia, né, como eu disse, mas tem alguns elementos interessantes. Então, vamos focar aqui, por exemplo, na direita, né? Então, normalmente o governo tem essa questão de mais lá nos Estados Unidos, por exemplo, são chamados progressistas, né? Então focado em governos do trabalho, né? Dos trabalhadores, tem essa visão às vezes do socialismo, do comunismo, é, tá, suporta, né, os trabalhadores, o objetivo é a busca de liberdade pessoal, né, o foco então na sociedade, né, então uma comunidade, questões sociais e culturais, uma comunidade baseada em ética, né, e tem uma visão às vezes utópica no sentido de que o mundo pode ser melhorado, né, através das no caso, por exemplo, da esquerda, né, mesmo algumas esquerdas, né, a questão lá do Marx, né, que é o governo dos trabalhadores, então isso seria uma forma de pegar os meios de produção, né, tomar os meios de produção ao trabalhador e aí a gente teria uma sociedade mais justa. Né? Outras coisas, né, que crenças, né, a religião, então, claro que, né, nem a gente pode concordar, discordar até com a própria visão aqui que é colocado, né, com relação a como que a esquerda pensa a religião, pensa os direitos, né, questões criminais, por exemplo, aqui que são as vítimas são né, os criminais são vítimas sociais e econômicas, é, os que são sem teto, né, são vítimas do sistema, né, e esses termos de sociedade, né, um por todos e todos por um. Né? E a grande palavra, o grande termo que definiria, talvez seria igualdade, né, igualdade, né, equality, igualdade, seria o grande termo aí que defenderia, né, suportaria, aí seria que definiria é, a esquerda. Né? Já na direita, né, então, os partidos conservadores, né, pensam também que o governo não deve interferir tanto na sociedade, né, a esquerda já pensa, né, que o governo tem que interferir mais, né, então aquela ideia da direita de governo mínimo, o governo se envolver cada vez menos. Né? E essa ideia de que o conservador quer conservar, né? O mundo. Eu acho que essa é uma frase equivocada até, né, para conservadores que fala assim que o mundo está bom do jeito que é. Não necessariamente é assim que os conservadores pensam. Alguns conservadores sim, né? Mas grandes conservadores pensam que tem algumas coisas que têm que ser mantidas. Você não pode simplesmente ir colocando novo sempre porque algumas coisas, algumas instituições são provadas pelo tempo. Né? Então, por isso que, por exemplo, na Inglaterra você tem uma monarquia, né? Funciona, mantém a coesão social. Né? Então vamos ficar substituindo, vamos ficar, né, igual alguns governos ou alguns países que têm estabilidade política bem grande que fica mudando de sistema de governo, né? Mesmo no Brasil a gente vê, né, a gente tem impeachment, sempre tá aí, né, na pauta, né, o impeachment, todo o governo, né, ele tem
tem ali pelo menos algumas sinalizações de que pode sofrer o impeachment, né? Então, é, os conservadores eles pensam, não, vamos manter, né, mesmo que está ruim. Claro que tem alguns momentos que você precisa, né, substituir, né, mesmo que está muito ruim, mas você tem um sistema mais estável que você deve manter. E isso pode ser pensado em várias áreas também, na arte, na cultura, né, de conservação, né, conservar algumas coisas. Claro que algumas coisas precisam ser mudadas, mesmo os conservadores sabem que algumas coisas precisam ser mudadas, mas eles agem com prudência, com cuidado, né, com o que deve ser mudado. Isso eu estou falando, né, os grandes pensadores conservadores clássicos, que eu vou mencionar algum deles aí para frente, quem são. E a questão é, né, que muitos conservadores defendem, a questão da liberdade. Né? As pessoas têm que ter uma liberdade, né? O governo não deve interferir tanto assim, né? Mesmo assim tem níveis diferentes de conservadores que pensam sobre isso, mas que o governo não deve interferir tanto, tem que dar liberdade, né, para ele, para a pessoa, para o indivíduo, né, ali fazer suas próprias escolhas. Né? Então, aí com essa liberdade teria acabaria gerando uma igualdade maior, segundo, né, os conservadores. Aqui tem uma pesquisa feita, claro que aqui no Brasil, então algumas, como que as pessoas mesmo, então pesquisa realizada assim, né, na rua e tal, como que as pessoas pensam essas posições de direita e esquerda. Claro que assim, são opiniões, né, das pessoas, então o indivíduo que se identifica com a direita, ele vai fazer as certas, né, respostas, o indivíduo que se identifica com a esquerda, ele vai certas respostas. Não necessariamente isso é a visão do que é ser direita e esquerda, mas é como que algumas pessoas se identificam. Claro, a pesquisa, ela não pesquisou todo mundo, né, com certeza, uma pesquisa inclusive bastante limitada, né, são ali 4.000 entrevistas, né, em bastante municípios, 194 municípios. E assim, 4.000, né, 4.500 assim, entrevistas que foram feitas é bem restrito, né, esse campo para dizer, né, que é direita e esquerda. Né? Mas serve para a gente pensar algumas coisas como que uma maioria das pessoas pensam. Né? Eu posso me identificar como de esquerda, posso me identificar como direita e posso olhar para essa pesquisa e falar assim, não, eu não penso assim. Eu sou de direita, mas eu não penso dessa forma. Né? Então vamos ver algumas coisas aqui. Então, com questões econômicas. Tá? Então, por exemplo, com relação ao crescimento. Né? 67% concordam com a afirmação de que o governo deve ser o maior responsável por investir para a economia crescer. Né? Então está de acordo com essa visão de esquerda de que o governo tem que interferir mais. Né? Com relação a tendências de esquerda, de direita, né, com relação a isso, empresas privadas devem ser as maiores responsáveis por investir. Tá? Então, olha só que interessante. Eles acham mais nesse sentido da direita, né, que as empresas privadas devem investir mais. Né? Mas, assim, não é uma grande maioria. Né? Então, um ponto concorda com isso. Né? Então, é uma tendência que a gente normalmente acha que é uma coisa que da direita pensa, mesmo assim, na direita, nem todo mundo concorda com isso. Né? Talvez a maioria concordaria que o governo sim tem que ser responsável por isso. Deixa eu pegar uma das coisas aqui nesse gráfico. Por exemplo, com relação à empresa, com relação a que o governo tem que ajudar as empresas, à esquerda concorda com isso, né? Deve ajudar em grandes empresas nacionais que corram risco de falência. Né? Então, aqui o que ficou mais forte com relação à direita, o ponto que a direita mais falou foi a questão de impostos, né? Que a maioria da direita concorda que é preferível pagar menos impostos
e contratar educação e saúde particulares, né? Então preferem, não precisa investir a direita, né? Em questões de saúde, ou, na verdade, pagar menos impostos, né? Não que não tenha que ter investimento em saúde e educação, mas ele preferia pagar menos impostos e preferir contratar escola, né? E saúde. Então esse é um ponto que a direita tem. Acho que uma das grandes, na questão no comportamento, é uma das questões que você tem uma grande disparidade, né? Então, por exemplo, em questão da religião, 87% vão falar, da direita, né? Vão falar que acreditar em Deus torna as pessoas melhores, né? Já da direita, só 12% concordam com isso. Então, eles não concordam, a maioria, de que, né, que tornam uma pessoa melhor, né? Não necessariamente para eles, né? Drogas para a direita tem que ser proibido, né? Pois toda a sociedade sofre com essas consequências. A da direita diz não deve ser proibido, né? A da esquerda, desculpa, não deve ser proibido, né? Cada um sofre suas próprias consequências. A visão dos adolescentes, né? Para a direita, aqueles que cometem crimes devem ser punidos como adultos. Já a esquerda fala que aqueles que cometem crimes devem ser reeducados. Criminalidade, né? A maior causa de criminalidade é a maldade das pessoas, né? As pessoas são más inerentemente, né? Elas já nascem más, então essa vem daí a criminalidade, né? Já para a esquerda é a falta de oportunidade, questões sociais que causam a criminalidade. Aqui está uma coisa que, por exemplo, eu, que me considero de direita, discordo, por exemplo, né, da posição da direita. Então, assim, a pobreza. E vê que não é a maioria, né? 32% vão falar, né, que a questão da pobreza se deve porque as pessoas têm preguiça de trabalhar, né? Por exemplo, sou de direita e não acho que é isso, né? Não considero isso, né? Então, eu concordo com algumas coisas aqui na posição de direita, mas discordo, por exemplo, disso, né? E já para a esquerda, né, ela vai falar que a pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais, né? Então, também, às vezes também a então o Estado devia interferir e tal. Então também muitas vezes é meio essa visão, essa questão da pobreza, né, são bastante limitados dos dois lados, né, eu considero as posições. Tá? Então aí tem outros pontos aí, né, uns pontos mais polêmicos que outros, a gente vê na própria representação dos nossos políticos que se diz de esquerda, de direita, você vê essas questões sendo colocadas. Você vê que quando um político, mesmo que as pessoas tenham, né, certas posições, quando eles entram na política mesmo, você vê que muitos encaminhamentos das políticas divergem do que teoricamente eles acreditam, né? Bom, vamos falar sobre o Paradoxo Bolsonaro. Esse livro, né, por autores brasileiros, é um livro bem interessante porque é um livro que ele tenta não fazer, né, tomar necessariamente um lado, né, falar assim, né, aqueles argumentos que a gente tem, né, às vezes que você vê em textos, quando você lê textos da esquerda ou mesmo da direita, você vê aqueles bem ideológicos, né, posições bem apaixonadas, né, cordialidade do brasileiro, né, que julga tudo com o coração. Então, claro que é difícil se destacar, né, mas aqui tem uma tentativa de ser é, o mais... É complicado falar neutro, né, porque não existe neutralidade, mas tentar, né, se afastar dessas visões muito categóricas, né. Então, vai falar que nesse livro eles vão falar que o paradoxo Bolsonaro foi construído, né? Então eles tentam olhar aí através de um olhar detalhado e atento, né, da publicidade, da contra-publicidade,
para ver as alternativas aí, para tentar evitar, né, aquelas alternativas de estudo, normalmente que falam, né, uma explicação populista, né, do governo, de como o Bolsonaro ascendeu, né, aquela ideia de crise da democracia, né, que se tem, ou também é, um tal de reduction ad fascinum, né, que é aquela visão de regressão fascista, né, o governo Bolsonaro é fascista, né, simplesmente fica... E aí é muito banal, né, essa explicação, né, as pessoas que votam no Bolsonaro são fascistas e tal, né, então é muito banal essas explicações, os autores tentam ir além dessas explicações, né. Eles vão falar que é, nesse fenômeno, né, Bolsonaro teve dois tipos de invisibilidades, que normalmente está fora até das explicações, das tentativas de explicações. Uma é a de longa data, né, uma invisibilidade, uma primeira visibilidade, de que vem aí de uma visão de esfera pública dominante e, e uma institucionalidade democrática que são exclusivas e seletivas em relação a algumas formas de vida, né? Então, alguns tipos de vidas não podem ser levados a cabo, né? Então, você fala assim um outro, né? Ele não pode ter voz, ele não pode, esse tipo de vida tem que ser desencorajado, né? Na política isso que levou a essa satisfação, né? De que leva também um governo que vai para o outro, ou apoiadores, né? Que vão para um outro pêndulo do que tinha anteriormente, né? Continua, né, uma visão exclusivistas e seletivas, né? E outro tipo de invisibilidade é com as novas formas de organização que os outros governos não tinham percebido, inclusive não foi percebido ou não foi dado tanta atenção no processo político, que são os grupos pela internet, né, a divulgação pela internet, pelas redes sociais, né, que foi o que, inclusive, foi o que movimentou bastante, né, os apoiadores e continua movimentando os apoiadores do governo Bolsonaro, né? Então, os outros governos não tiveram tanto impacto, né, os outros candidatos não tiveram tanto impacto como tem, né, o Bolsonaro através das redes sociais. Então, uma das bases aí intelectuais desse governo, né, e não foi nunca escondido pelo governo, o papel que foi do Olavo de Carvalho, né? E ele, essa direita, né, que foi crescendo desde 2006, mais ou menos, né, com aquela base em afirmações como uma hegemonia cultural esquerdista, né, essa nova direita no Brasil passou a divulgar então discursos ditos contra-hegemônicos, né, que se apoiavam em grande parte numa retórica agressiva, né? O próprio Bolsonaro também, mas o Olavo de Carvalho tinha um discurso bastante agressivo, né? Falava palavrões e tal, né? E contra o politicamente correto, né? Então começou a se desenvolver bastante, né? E essa foi inicialmente lá desde os, não sei quem vai lembrar, desde o Orkut, né? Começa a se desenvolver e se aproximar mesmo, né? Eu cheguei a ter contato, né, conhecer os textos já durante a faculdade, né, os textos, mas realmente vou confessar que eu nunca gostei dos textos do Olavo de Carvalho, e só depois eu fui conhecer outros autores conservadores que eu gostei mais até, eu acho até muito melhores, né, que o Olavo, mas o Olavo tem uma série aí até como uma opção, né, aos pensadores de esquerda. Às vezes as pessoas veem uma quantidade grande de marxistas nas universidades, né, e aí começou as pessoas olharem para ele como um representante, né, de um outro lado, uma figura oposta, né, a essa suposta presença esmagadora da esquerda, né? E aí se começou, né, ele tem uma série de vários livros publicados, vários cursos aí, né, e que eles chegaram, né, bastante fortes, né, e serviram como aí um grupo pensante, né, para
para dar bases aí para essa direita, né? Então foi uma das grandes bases. Um livro que quem quer ver um pouco o que são nas bases do pensamento do Olavo de Carvalho, e tem outras pessoas que pensam parecidas pelo mundo, eu recomendo esse livro, Guerra pela Eternidade, tá? Do Benjamin Tentenbaum. Ele é professor lá dos Estados Unidos, né? E ele mostra como as visões do tradicionalismo, né, e a ascensão da direita populista em vários lugares. A direita, a gente pode discordar, né, dessas visões, assim, mas ele é bem interessante porque ele vai trazendo como que teve o surgimento das ideias e as ideias por trás, né, que é, como eu falei, né, dentro mesmo do conservadorismo a gente tem posições ali diferentes, né, não necessariamente uma pessoa conservadora vai dizer que concorda com o Olavo de Carvalho. Eu mesmo me considero conservador e eu não concordo com os posicionamentos dele, com a forma, com as ideias e com a forma como ele se comunica, né, ou se comunicava, né, mesmo com o bolsonarismo. Né? Depois vou mencionar outros autores aí que são interessantes para se pensar, né, num conservadorismo também. Né? Então o que? Né, eu já mencionei lá no início e os autores mencionam no livro, 2013 como uma dos grandes bons assim, para a direita começar a tomar mais forma e movimentar as pessoas insatisfeitas com, né, o governo da esquerda em vários lugares, e as manifestações de junho de 2013 aí, né, foram um grande busca aí e uma grande crítica aos governos de esquerda, né, e isso foi um de que amalgamou, né, foi um que reuniu as pessoas que pensavam de formas diferentes, e um sentimento anti-Partido dos Trabalhadores, sentimento anti-corrupção, que o governo do PT estava envolvido, né? Então as pessoas estavam assim com bastante desconfiança, inclusive com o sistema político partidário, né? Então candidatos que se levantou, como o Bolsonaro e outros, né, que se levantou criticando o próprio sistema político com um discurso de anticorrupção, né, ganharam, né, assim, a atenção das pessoas, né, que estavam ali bastante críticas a essas ideias aí da esquerda. Tá? Então esse livro aqui é bem interessante, ele não é tão longo, né, aqui a gente vê, inclusive, o sumário aí, né, de pontos que eles vão examinar, né, essa crítica aí da nova direita, né, brasileira contra a hegemonia cultural de esquerda, as questões de como os evangélicos tiveram um papel bem forte nesse processo, né, inclusive de eleição e às vezes até de manutenção do governo Bolsonaro, visões de meritocracia, né, críticas ao vitimismo, né, críticas ao vitimismo social, os termos que são usados, e a favor da meritocracia, né, que é até, inclusive, uma visão que nem toda a direita concorda, né, como eu disse. Né? Então, tem alguns autores que vão criticar isso, né, essa ideia do mérito, né, da meritocracia. Por exemplo, autores que não necessariamente são considerados, um autor, né, que não é considerado necessariamente de direita, assim, mas é o Michael Sandel. Eu recomendo, inclusive, ler todos os livros dele, eu gosto muito. E esse último livro ele fala sobre a tirania do mérito. Né? Então, as pessoas não estão mais se preocupando com o bem comum, né? Elas estão se preocupando com essa ideia de mérito. Né? Então, eu não penso que um pobre não necessariamente foi porque ele escolheu não trabalhar, né? Mas porque ele não teve oportunidades, né? Ele não conseguiu ir para a universidade, porque ao invés de ir para a universidade, ele tinha que trabalhar, né? Porque ele era pobre. Então, é muito injusto você falar simplesmente que, né, as pessoas são pobres porque elas querem. Né? Então, ele discorre bastante sobre isso nesse livro, né, criticando essa visão. Eu considero uma visão mais de direita, né? Eu vou falar que ele é uma posição que critica, inclusive, um pouco da direita, um pouco da esquerda, principalmente da esquerda, né?
mas é uma visão aí bem interessante, eu gosto bastante. Então, muitas pessoas de todos os espectros políticos vão lucrar muito lendo isso, vão aproveitar muito lendo esse autor. Tá? Um autor de esquerda que é mais de esquerda, ele faz uma meia-culpa. Isso, ele escreveu esse livro logo após, né, a eleição do Trump, e ele vai falar, meio que vai dizer o que aconteceu, né? O que aconteceu, por que a esquerda perdeu, né? Nesse livro, O Progressista de Ontem e do Amanhã, um livro bem interessante, ele vai ler, então mesmo eu que me identifico mais com conservadorismo, eu li esse livro de um autor de esquerda e gostei demais, né? Então a gente tem que furar essas bolhas que a gente vive, né? Isso é até uma coisa bem forte que ficou por causa da internet. A gente forma bolhas, né? Então a gente tem nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo nas redes sociais, né? Que a gente só lê notícias do meu lado, né? Se tem uma notícia, um jornal ou outro, eu falo, esse jornal é esquerdista, esse jornal é bolsonarista, e a gente não lê, não fura essa bolha, a gente forma essas bolhas, né? Então a gente não fura, a gente não vai ler autores de fora. E a gente deve, né, conhecer ideias do outro lado. E dentro dessas bolhas formam o que alguns autores estudiosos das mídias, né, vão chamar de canais, ecos, bolha, eu não lembro bem o termo, mas se você tem ecos ali que ecoam as ideias, né? Então alguém fala alguma coisa, câmaras de eco, né? Alguém fala ali dentro alguma ideia e as pessoas reproduzem, né? Então o governo vai lá falar alguma coisa e fala, não, realmente é isso mesmo, né? E você vai analisar e fala, e na verdade você não concorda tanto com aquilo, né? Mas você compra aquela ideia, né? Então ele vai falar assim, o que aconteceu com a esquerda, o Mark Lilla lá para os Estados Unidos? Ele vai falar assim, as questões identitárias, a preocupação excessiva com questões identitárias por parte da esquerda foi o que levou ao Trump, à ascensão do Trump. Mesma coisa no Brasil também, a gente pode ser visto isso. Não só questões econômicas, mas às vezes questões, defesas demais de identitárias, né, levaram a críticas, porque vocês estão deixando de lado o povo, né, estão de lado as questões econômicas, né, você está preocupando com essas questões por demais questões identitárias, né, questões de gênero e tal. Então isso ele vai fazer essa minha culpa. Claro que a forma como foi levado questões econômicas também vai trazendo com certeza insatisfações, né? E as pessoas acabam olhando para aqueles governos e falam, você não foi, né, por esse discurso você não fez o que devia, né, não fez a lição de casa, digamos assim. Bem interessante de se ler. A gente está vivendo, é muito interessante, que a gente pode estar vivendo aí um momento Waldo, né? Não sei se vocês viram esse episódio de Black Mirror, se não me engano, lá na segunda temporada, onde um pequeno urso azul digitalizado ele apresenta um talk show terrível, né, bem trash, assim, onde tem uma pessoa por trás que faz a voz, né, mas ele é um ser digitalizado animado, né, e ele vai falando totalmente piadas de mau gosto, né, contra o politicamente correto, né, essa coisa de não posso falar palavrão e tal, né, e ataca todo mundo, xinga todo mundo, né, na verdade ele não tem ideias, né, fica só nessas piadas e ele acaba concorrendo às eleições para o parlamento, né, se passa na Inglaterra, e esse personagem animado, né, acaba ridicularizando todo mundo, acaba concorrendo às eleições e tem muitos votos, né. Claro que ele acaba não se elegendo, né, mas mostra como que essa insatisfação com as pessoas com o sistema político, né, e tal, e você vê que ele não tem nenhuma plataforma política, nem ideias políticas, mas só ele ser debochado e tal, as pessoas votam, né. A gente viu que no Brasil, né, a gente tem eleições em pessoas assim, né, de um caráter duvidoso, né, de uma política assim que não tem uma plataforma, mas se elegeu por ser famoso, por às vezes falar de um jeito, né, contra o politicamente correto, né, as pessoas votam, né. Interessante que esse episódio ele foi ao ar em 2013, né, justamente quando começam aqui no Brasil, né, ter uma virada para a direita, assim, né, com essas manifestações mais fortes, né, e também uma crítica ao politicamente correto, né. E a gente tem esse movimento, né,
politicamente correto, né? Agora o Elon Musk comprou o Twitter com essa premissa de estabelecer uma maior liberdade de expressão contra o politicamente correto, né, e tal. E é, então esse autor ele vai falar sobre como que as redes sociais, né, elas mudaram as questões políticas, né, mudaram o encaminhamento das políticas, inclusive tem uma manipulação, inclusive, das ideias políticas. Né? Então ele fala assim, o subtítulo, o título é Os Engenheiros do Caos, o autor aí o Giuliano da Empoli, e o subtítulo é Fake News, Teorias de conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Fake news, manipulação, né? Tem através do Cambridge Analytica, né? Das propagandas e tal. Vocês podem lá assistir aquele documentário, dois documentários, né? Bem interessantes, que são o Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Privacidade, se não me engano, no Dilema das Redes, o Giuliano, aí, o autor, ele aparece lá, aparece sim, com certeza, lembrei, e a privacidade hackeada fala exatamente sobre a questão da Cambridge Analytica, então vale bem a pena aí para entender como que as redes sociais acabam manipulando, inclusive, as eleições. Né? Você manda uma fake news, né, do outro candidato, o outro candidato apoia tal plataforma, de repente você vai ver, não, era mentira, mas já está jogado e fica na mente das pessoas aquilo, né? E depois para desfazer é bem difícil, né? Tá? Autores que eu mencionei aí, que eu falei, né, que a gente pode pensar como autores interessantes para pensar o conservadorismo, né? Que eu acho que os conservadores, os chamados de direita no Brasil a grande maioria não acaba seguindo, né? São esses autores aí, o Russell Kirk, que tem esse livro A Política da Prudência, né, que é uma das marcas do conservadorismo, a prudência, agir com prudência, não necessariamente contra a mudança, mas cuidar, né, com as mudanças. O Michael Oakeshott, nesse livro A Política da Fé e a Política do Ceticismo, né, ter um ceticismo com relação a grandes promessas, né, a ideias messiânicas de salvação da política, ser cuidadoso com isso, né? E o Roger Scruton, que é bastante famoso, né, bastante conhecido. Eu coloquei ele porque ele é bem fácil de se achar os textos dele, né? E esse livro aí, Conservadorismo, né, um exemplo de um bom livro, né, nesse sentido. Então, assim, a gente pode pensar que soluções que a gente pode ter. Né? Claro, tem muitas outras soluções que a gente pode pensar, mas eu acho que 3 pontos são interessantes para a gente começar a esboçar aí soluções para o nosso caos político e tal. Que é a pluralidade, princípio de subsidiariedade e o bem comum e a ideia do comunitarismo. Algumas dessas ideias estão expostas nesse livro, Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis, mas tem muitos outros aí que a gente pode encontrar sobre esses termos. Né? Mas a ideia da pluralidade é questões que nós vivemos no mundo plural. Né? Não adianta você falar que entrar na política e governar só para os seus, né? Que esquecer todo mundo, né? Quem pensa diferente não tem direito a voz nenhuma. Não, nós vivemos numa democracia, nós vivemos num mundo plural que tem ideias diferentes. Né? Eu mencionei mesmo dentro da esquerda tem pessoas que pensam diferente. Então a gente não pode achar que as nossas pautas são únicas. Então a gente precisa ter uma tolerância maior do que a gente tem. Lembra nas aulas passadas que eu mencionei sobre que o brasileiro é um homem cordial, né? Que pensa com o coração, não pensa com a razão, né? Então é muita paixão, né? Precisa deixar de lado e tem às vezes uma intolerância muito grande com o outro, com o diferente, né? A gente precisa ter maior tolerância, né? Pensar, levar todas as ideias, né, a serem representadas no espaço público, né? Não podem ser. Claro que tem ideias melhores do que outras às vezes, né? Tem ideias que a gente não pode aceitar tudo também. A gente não pode aceitar que uma pessoa venha fazer um discurso de ódio, por exemplo, a uma raça, a uma etnia. Né? Então, a gente também tem certos limites na esfera pública, no debate público. A gente precisa ter uma discussão racional, uma discussão, né, pautada no respeito. Essa ideia, né, de subsidiariedade, que é bem interessante, foi desenvolvido por, entre outros,
mais por Jacques Maritain, né, que é a ideia de distinção entre o Estado como uma instituição específica e, do outro lado, o corpo político ou a sociedade política. Né? Então, para ele, para quem pensa dessa forma, muitos autores também, os comunitaristas, né, vão pensar que o fim das sociedades humanas deve ser o bem comum. Né? Então, a gente tem que pensar no bem comum. Quando a gente implementa uma tecnologia nova, quando a gente cria uma lei, a gente tem que pensar no bem comum. Né? Então, sempre pensar nisso. Normalmente a gente pensa, né, nos grupos nossos, né, em certas classes, né, políticas ou classes econômicas. Né? Então, a gente tem que pensar mais assim. Né? O Maritain ele defendia uma pluralidade social embasada nesse princípio de subsidiariedade, postulado que a sociedade é formada não meramente pelo Estado e pelos cidadãos que estão sob os seus auspícios, mas também por uma variedade de comunidades, grupos, associações e sociedades menores, cada uma das quais deve ter a maior autonomia possível. Né? Então, por exemplo, eu quero aqui, sei lá, ter um terreno baldio que é da prefeitura, né? E eu posso, claro, né, dentro da lei, perguntar, né, se eu posso ou não, mas fazer uma horta comunitária. E ali a nossa vizinhança aqui se une para fazer essa horta comunitária, ou fazer um parquinho ali, nós. Então, a gente pode ter essa liberdade dentro da lei, né, ver se é possível e tal, mas a gente pode fazer, né, esse tipo, né, construir, melhorar um parquinho do bairro. Então, esse é um exemplo bem básico de pensar de maneira comunitarista, de pensar em questões comunitárias. Né? Como que a comunidade aqui pode resolver essas situações, né? Então, questões de coleta de lixo, por exemplo, como que a comunidade pode pensar, né? Como que a gente pode melhorar isso? Né? Então, uma série de pensamentos que a gente pode pensar de forma comunitária. O Michael Sandel, que é o autor que eu mencionei, ele é um desses autores que pensam dessas práticas comunitárias. Então, a esquerda e a direita, elas não, tradicionalmente, né, ou hoje, elas não têm respostas para muitos problemas. Né? A gente pensa assim de questões individuais, por exemplo, na direita, às vezes, beira um egoísmo, às vezes, né? Fala, não, o que importa é o meu lado, eu não quero nem saber o outro, né? Então não está pensando no bem comum. E às vezes a esquerda pensa de maneira assim, né? Todo mundo tem que se submeter à grande massa, todo mundo tem que ser e pronto, né? Não tem, também não tem ali o papel do indivíduo, né? Então você vê que os comunitaristas e quem pensa assim, né, dessa forma, vão falar dessas limitações que a gente está vivendo no mundo hoje. Né? Pensar não só de maneira individualista demais, nem também, né, nessa visão, às vezes, que a esquerda pensa, né? Também. Então, dois postulados aí da subsidiariedade. Sempre que o bem-estar da comunidade requer uma ação comum, a unidade dessa ação comum deve ser assegurada pelos órgãos superiores daquela comunidade. E outro ponto é, sempre que algo puder ser satisfatoriamente obtido pela iniciativa do indivíduo ou das pequenas unidades sociais, o cumprimento dessa tarefa deve ser deixado a cargo da iniciativa do indivíduo ou dessas unidades sociais menores, né? Então, esses exemplos que eu mencionei de construção de praças ou hortas comunitárias, mas também outras coisas. Por exemplo, gerir aplicativos de entrega, né? Então, tem grandes aplicativos de entrega que às vezes são até opressores, né? Para quem está fazendo essas entregas, ganha muito pouco e tal, né? Recebe muito pouco em troca. E aí, uma comunidade ali pensa, né? Uma comunidade que eu posso pensar assim, numa cidade, pensa desenvolver um aplicativo para aquela cidade, específico para aquela cidade. Talvez entrem ali, se associem, né, façam uma associação, né, dos entregadores e eles conseguem contratar e fazer um aplicativo para eles. Né? Isso já acontece, né, na prática. Então, são exemplos e o Estado pode assegurar o direito deles fazerem isso. Né? Não é chegar lá uma companhia grande, né, de entrega e fala, não, vocês não podem fazer isso. Né? Não. Por isso que é complicado também essa questão limitante de pensar no livre mercado também, né? Que às vezes é o extremo
do pensamento econômico da direita, né? Vamos deixar totalmente livre mercado. Aí vem e tem essas dificuldades. Então o Estado às vezes tem que legislar, né? Falar, não é bem assim, né? Não tem que ter, por exemplo, o monopólio das entregas. Vem aqui uma companhia no Brasil que tem o monopólio das entregas, ou monopólio de aluguel de carros, né? De viagens de carro, né? Então, o Estado tem um papel aí nisso, tá? E a visão, então, do comunitarismo, que eu já mencionei, já anunciei, é um conceito político, moral e social que surge no final do século XX, mais precisamente na década de 1980, né, que vai englobando algumas dessas ideias passadas, aí, por exemplo, do Jacques Maritain, de subsidiariedade, né, e a ideia é a imposição a determinados aspectos do individualismo e uma defesa dos fenômenos como a sociedade civil e o bem comum, né? Então, um livro que também eu recomendo nessa direção é do Patrick Denis, que é Por que o Liberalismo Fracassou, né? E ele vai falar que a gente precisa reconstruir práticas de cuidado, de paciência, humildade, reverência, respeito, modéstia. Precisamos fortalecer as famílias, as comunidades locais e mercados para redescobrir velhas práticas e criar novas, né, que fomentam novas formas de cultura que o liberalismo procura destruir, né? Então, essa é a defesa, né? Então, esses esforços aqui que o Denis está falando, deve se concentrar na construção de práticas que sustentam a cultura dentro das comunidades, né? A promoção da família, economia e um autogoverno, às vezes, de algumas comunidades. Então, todas essas práticas, segundo o Denis, fariam surgir como configurações locais que resistem, né, uma abstração, uma despersonalização do liberalismo, né, maior. Então, alguns hábitos de obrigação mútua vão surgir, né? Alguns hábitos de cuidado com o próximo, o bem comum, vão surgir que o liberalismo tem deixado de lado de pensar nisso, né? Tanto de esquerda quanto de direita tem, às vezes, deixado de pensar mais nesse bem comum, né? Então, assim, no Brasil a gente vê que a gente tem um foco, às vezes, muito, né, às vezes, questões de corrupção, questões de visão de ajuda ao pobre, aos trabalhadores, e mesmo, às vezes, né, alguns governos criticam pessoas, às vezes, que têm pouco mais ali, talvez uma classe média, né? Então, a gente precisa reverter essas visões, mudar de cosmovisão, que foi uma aula que eu falei, né, sobre cosmovisão, mudar de cosmovisão com relação à corrupção, a uma visão negativa do trabalho, visão negativa de ciência, né, poucos investimentos em tecnologia, às vezes essas visões autoritaristas, né, da visão do brasileiro, né? Então você sabe com quem que você está falando, né, e carteirada e tal. A gente precisa mudar isso, pensar mais no bem comum, né? Pensar como que o meu trabalho pode ajudar o outro, né? Pensar como que investimento em ciência e tecnologia também ajuda o outro, o próximo, ajuda várias pessoas, né? Traz o bem comum, né? Então, realmente resgatar isso, né? Então, eu dei algumas indicações, principalmente dos últimos anos, né? Como que está a política nos últimos anos, né? E pensando assim que a gente precisa pensar de forma não assim, uma crítica a esse governo, uma crítica ao governo tal, né? Mas pensar da forma como a gente pensa, né? Refletir sobre nossas práticas políticas e realmente reformar, não necessariamente ficar esperando uma reforma política de cima, mas mudar de baixo para cima, né? Modificar como a gente pensa e, e não ficar pensando no preto e no branco, né? A gente não, ou a gente tem esse candidato ou tem esse, né? E pronto, eles representam toda a política, mas modificar mesmo nas bases a maneira como a gente encarrega as nossas discussões políticas, a forma como a gente pensa no outro, né? E não simplesmente no outro como alguém a ser excluído, né? Ao outro a ser, né, descartado e ser, às vezes, marcado, né, como um vilão, né? Mas a gente precisa, então, melhorar muito ainda as nossas discussões políticas. Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer sobre
esse assunto. Até mais.